É uma votação na Assembleia, como você disse. A previsão, por incrível que pareça, é de placar apertado. São necessários 36 votos, que é a metade mais um. São 5 deputados presos em novembro de 2018, portanto há quase um ano, na famosa Operação Furna da Onça. São eles André Correia, Luiz Martins, Marcos Vinícius Nescau, o notório Chiquinho da Mangueira e Marcos Abraão. Eles estão presos em função da Furna da Onça pelos crimes simples, né? Crimes banais. Tudo a ver com a imunidade parlamentar. Deveriam mesmo ser protegidos por ela. Ironia ligada aqui. Corrupção, lavagem de dinheiro e loteamento de cargos. Hoje, portanto, vai a plenário essa votação. Está prevista a sessão para 13h. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia dispôs sobre uma resolução que é muito curiosa. É um grande puxadinho. Aliás, tudo isso é um grande puxadinho. Se trata, portanto, de mais um desses acordões que nós temos visto aí o tempo todo. Eles, portanto, para serem soltos como condição de soltura, segundo dispôs o CCJ, é o relatório que será votado hoje, não deverão assumir os mandatos, mas isso, por outro lado, não impede que eles entrem na justiça para pleitear os mandatos, porque eles foram eleitos. Essa é outra história. Vamos ver o que acontece depois. Ficariam, portanto, sem salários, soltos, olha que legal, mas sem salários, sem gabinetes e sem cargos, mas mantendo o foro e a prerrogativa de só serem presos em flagrante por crime inafiançável. O que lastreia isso, Barão, pessoal, é o famoso artigo 53 da Constituição Federal de 88, aquele que diz o seguinte, peço licença para ler. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. O que dispõe a Constituição relativamente ao Congresso Nacional, ao Congresso Federal, portanto, Senado e Câmara, é que, mesmo em caso de prisão em flagrante por crime inafiançável, caberia à Casa Legislativa decidir sobre a prisão, se fica ou não preso, certo? Em 2017, vamos lembrar, estava buscando essa data, encontrei agora há pouco, o caso Aécio foi tratado à luz desse dispositivo constitucional. E o artigo foi aplicado para proteger o senador de medidas cautelares. Ele havia sido afastado do mandato e essa visão mais ampla da Constituição serviu para que o senador pudesse retomar o mandato. Isso, portanto, em novembro de 2017. Em maio de 2019, neste glorioso ano de 2019, por 6 votos a 5, foi uma sessão bastante apertada, eu me lembro de ter visto mudanças de voto de última hora e a Carmen Lúcia rebolando com todas as vênias, a ministra Carmen Lúcia, para encontrar uma solução que não pegasse mal para a sociedade. De toda forma, o STF decidiu que aquilo que dispõe o artigo 53 da Constituição Federal, relativamente ao Congresso Nacional, ao Senado e à Câmara, também serviria para as Assembleias Estaduais. Foi à luz disso, portanto, que 3 desses deputados, André Correia, Luiz Martins e Marcos Abraão, ingressaram com uma ação no Supremo Tribunal Federal, pleiteando a própria soltura. Aí a ministra Carmen Lúcia, agora no último dia 16 de outubro, determinou que sim, conforme disposto anteriormente, em maio, pelo Supremo, caberia à Casa Legislativa decidir sobre a soltura deles, é o lugar em que a gente está. E, obviamente, que uma vez tomada essa decisão, né, os outros que não entraram com a ação, Chiquinho da Mangueira e Marcos Abraão, seriam beneficiados. O que é muito triste, Barão, é que esse artigo 53 da Constituição Federal, e aqui para a nossa reflexão, para a reflexão do ouvinte, porque as decisões, nós estamos agora às vésperas da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre prisão após condenação em segunda instância. Isso está na ordem do dia de amanhã, embora improvavelmente acabe amanhã. As decisões do Supremo Tribunal Federal têm muitas consequências e por muito tempo. Então é preciso pensar, eu sempre falo isso, sobre as consequências, as ondas, até onde isso pode chegar. O artigo 53 da CF, da Constituição, esse a que eu fiz referência, dispõe sobre imunidade parlamentar e existe para assegurar, para defender os pesos e contrapesos, o balanço, né, que protege, que defende o mandato parlamentar, nesse caso, de excessos de outros poderes. É, em si, um artigo virtuoso, necessário, bom. O problema é que, dada a qualidade precária, e eu estou sendo humilde nessa adjetivação, estou sendo generoso nessa adjetivação, esse tipo de artigo, que serve para defender o mandato popular, portanto, sirva, na verdade, para defender, para proteger gente que comete crimes que nada tem a ver com atividade parlamentar, como corrupção, lavagem de dinheiro e loteamento de cargos
É nesse triste lugar que nós nos encontramos, meu caro Eduardo Barão. Pois é, uma coisa complicada, viu, rapaz? Essa história de deixar para eles mesmos resolverem, não consigo entender. Confesso que não consigo entender. Porque, em tese, esse dispositivo serviria para o parlamento se proteger contra abuso de outros poderes relativos, por exemplo, a crimes de opinião. Sim. Aquilo relativo ao seu mandato. Só que a interpretação ampla da Constituição autoriza que esse tipo de dispositivo sirva para beneficiar, e está lá, está na Constituição, sirva para beneficiar indiscriminadamente quem comete crimes que nada tem a ver com o mandato. Muito pelo contrário, o sujeito estava usando o mandato parlamentar para cometer crimes. Então, mal parado. E é muito difícil esperar que o Legislativo Estadual, que o Parlamento aqui do Rio de Janeiro, vá tomar uma decisão que não seja pela soltura dos parlamentares. Aí tem esse puxadinho, né? Não. Nós somos independentes. Nós vamos soltá-los, mas eles não retomam o mandato. E não, imagina, não retomam o mandato, não vão ter os salários nem os cargos, mas terão a prerrogativa de foro mantida. É duro, Barão, e é duro ter que explicar isso, viu? É duro ter que defender a Constituição à luz dessas barbáries pontuais que ocorrem diariamente.